Vamos lá, povo de Deus. Alguns destaques que eu quero fazer aqui antes de nós iniciarmos propriamente o capítulo 3. Há um livro chamado Panorama do Antigo Testamento, tá? Do Andrew Hill, essa imagenzinha que está de lado. E eu achei interessante porque ele faz alguns destaques. Eu quero trazer para nós esses destaques que ele faz, já como uma forma de relembrarmos o capítulo 1 e 2, enxergarmos Esther por um todo, né? E então nós mergulharmos e enxergarmos alguns detalhes que nós encontramos aí no capítulo 3. Eu não estou vendo nenhum de vocês, tá? Eu estou com a tela de apresentação e na outra tela tem os meus slides e o meu rascunho. Então, assim, se vocês precisarem falar comigo, chamem, tá? Abre o microfone de vocês e chamem aí. Se cair a minha conexão, alguma coisa assim, enfim, me avisem, por favor, porque eu não estou vendo o rosto de nenhum de vocês, tá? Então, eu quero começar, né, destacando o seguinte. São palavras do Andrew Hill, né, nesse livro, que ele diz, Deus, lembre-se, nós estamos falando do livro de Esther, ok? Deus também age quando está nos bastidores. Veja como é interessante, eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas neste livro de Esther, nós não encontramos Deus dizendo, sabe aquela ideia, e disse Deus, disse o Senhor a fulano, e disse, então nós não encontramos isso, então é interessante a forma como o Hill coloca, que ele coloca, Deus também age quando está nos bastidores. A ideia não que Deus seja inferior, mas assim, ainda que ele não está ali explícito, né, no texto, Deus continua agindo. Mais um destaque que ele traz, que eu achei muito interessante, que diz assim, a mensagem é clara, né? Os métodos divinos podem variar, mas não seus propósitos. Olha como é interessante. Então, Deus faz as coisas com vários métodos, né? Mas os propósitos de Deus são os mesmos, os planos que Deus tem para cada um de nós, e pensando ali no livro de Esther. Suas atividades podem estar obscurecidas para os céticos pelo disfarce da coincidência, mas o povo de Deus reconhece sua mão soberana nos ciclos da história. Veja que nós vamos enxergar um pouquinho hoje sobre o que eles chamam de sorte, no capítulo 3, que foi lançado sorte, mas veja, o cristão, né, ele entende que isso é a soberania de Deus na história, né? Enquanto os incrédulos, os céticos, para eles é coincidência, é sorte, os astros e as luas, né, a lua, os astros se encontraram, enfim. Então, a soberania de Deus para o cristão e o disfarce de coincidência aos céticos. O controle de Deus não pode ser calculado, sua solução não pode ser antecipada e o seu plano não pode ser frustrado. É outra coisa que nós vamos ver hoje. Tem a data certa para acontecer as coisas, mas não porque nós queremos, mas é porque Deus está no controle de todas as coisas. O seu plano tem o dia certo. Pois ninguém dispõe de todas as informações necessárias. A salvação de Israel, aqui, o que eu acabei de passar, né? Então, nós vemos que a salvação do povo de Israel, que foi registrada, que está sendo registrada no livro de Esther, é para quê? Para fortalecer a fé daqueles que creem em Deus. Então, é uma forma aí do povo fortalecer a sua
fé. Então, nós vemos mais destaques aqui, como eu acabei de colocar, e eu faço, né, as minhas palavras aqui, que é uma forma curiosa de nós começarmos a pensar a respeito de Assuero, o rei que nós estamos olhando aqui no livro de Esther. Por quê? Tudo que falavam para o rei, ele acatava. É curioso, se você já leu o livro, né, os 10 capítulos aí, é muito curioso você enxergar isso, porque dá essa impressão. Tudo que falavam para o rei, ele acatava, ele abraçava. A impressão é o quê? Que o rei não tinha opinião de nada. Era fácil de levar o rei na lábia. Então, essa era a curiosidade, né? Os destaques aqui, antes de nós mergulharmos. Mas, eita, ficou bem pequeno, né? Nós vamos relembrar alguns personagens que vão fazer a diferença aqui no nosso estudo de hoje, tá? Então, nós temos que lembrar que Esther e Mordecai, eles, quando nós pegamos aqui a sua árvore genealógica, né, nós vemos que o quê? Que eles são do povo judeu, da tribo de Benjamim, e aí vem de Quis, então está aí acima, né, do pai, vamos dizer assim, de Mordecai, né, e acima do vô, na verdade, né, porque nós vemos aqui Simei como vô, né, e aí nós temos Quis, que é citado, enfim, para entendermos que Mordecai e Esther são ali da tribo de Benjamim, são judeus, e a gente precisa entender isso, e nós vamos ver o porquê que Amã passa a odiar, ou tem toda a sua ira, o seu furor aí contra Mordecai, tá? Então, nós temos aqui o personagem, então, o rei Assuero, que está na história. Nós temos Vasti, sua esposa, que nega ir à presença do rei. Nós temos Esther, Mordecai, como eu acabei de comentar, destacando que são judeus da tribo de Benjamim. E nós temos Amã, né, que é um outro personagem que nós encontramos aí em cena, né, até então, nestes momentos. E aí, eu quero interagir com vocês por um instante, e eu quero ouvi-los, né? Se nós estamos lendo essa história, vamos supor que você está lendo essa história e você já leu o capítulo 1 e 2 deste livro. Vamos imaginar um livro que você pegou para ler e tal, e aí o capítulo 1 e 2, mas é só o começo do livro, e você está, assim, alguém te pergunta, poxa, e aí, você está lendo esse livro? Tô, e aí, em que parte você está? O que já aconteceu na história? E aí eu quero ouvi-lo, então, como uma introdução e recapitulação do capítulo 1 e 2, que foi aí trabalhado pelo Raul e o Lucão, e eu queria um voluntário aí para contar para a gente o que aconteceu no capítulo 1 e 2. Eu espero você, voluntário, se manifestar. Cri. Mais alguém? Ninguém quer se manifestar, ninguém quer falar, ninguém quer comentar. Tá bom, vamos lá. Então, quando nós pegamos no capítulo 1, o rei Assuero dá um banquete, bebeu muito, depois de alguns dias eles já estavam alegres, eles bebiam sem constrangimento algum, né? E então não era comum, né, que mulheres se apresentassem, mas Assuero então pede que a sua esposa, a rainha Vasti, vá até o pátio para que os homens que ali estavam reunidos,
eles vissem toda a beleza, né, da rainha. A rainha então fala que não vai, e aí o rei fica encucado, aí as pessoas colocam ideias em sua cabeça para que ele não deixassem as coisas dessa forma. Então é promulgado lá e tal, segundo as orientações, e então escolhe-se uma nova rainha, e aí nós vemos todo o trabalhar no capítulo 2, quando Esther é escolhida entre várias mulheres que ficaram, que chegaram até o palácio do rei e tal. Então Esther foi escolhida, e Esther, ela é cuidada pelo seu primo, né, Mordecai, que o toma como uma filha, e ele está ali junto com ela, né, em todo esse processo, e ela se torna então a rainha ali do reino, né, esposa do Assuero, tá? E aí é curioso, porque no final do capítulo 2, para a gente entrar no capítulo 3, é curioso porque é descrito aqui na história que tentaram, né, dois eunucos, dois guardas que estavam ali à porta do palácio do rei, eles estavam planejando um atentado contra o rei. Aí Mordecai ouviu, contou para Esther. Esther leva isso ao rei, que investiga, né, de alguma forma eles investigaram e mataram esses dois guardas ali da porta. E então a gente entra no decorrer deste livro, no capítulo 3. E para isso eu quero pensar com vocês em 3 situações aqui, que é, Amã agora é o cara, né? Então nós vamos ver isso dos versos 1 a 6, quando ele é elevado. Do verso 7 a 11, que nós vemos, que sorte a sua, hein? No sentido de muitos acreditarem na sorte, tá? E nós vamos ver que, apesar desse dito popular, Deus usa disso em seus planos. E aí os versos finais, quando sai então aí no diário oficial o decreto. Então é isso que nós vamos ver, né, no decorrer do nosso estudo de hoje. Então eu quero ler com vocês, e eu peço que vocês acompanhem a leitura. Então nós vamos ler capítulo 3, a princípio do verso 1 ao verso 6, tá? Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, nós podemos destacar agora que Amã é o cara, né? Estou usando aqui uma linguagem mais popular para a gente entender algumas coisas, né? Então, Amã vai se tornar o cara,
o cara abaixo do rei. Então, depois destas coisas, e assim começa o verso 1, ou seja, depois dessa introdução, depois do capítulo 1 e 2, depois que há a troca da rainha, que Esther assume ali a sua posição, é que isso acontece. Então, passado essa primeira cena, então, depois disso, então, o rei Assuero, ele engrandece, ou seja, ele tornou-se grande em importância, né? É usado um termo como vizir, um governador, algo de importância, ou seja, abaixo do rei, era ele quem mandava, era Amã que mandava. E aí nós vemos que Amã era filho de Amedata. E Amedata, por sua vez, era um agagita. E é muito curioso, e nós precisamos voltar a alguns livros e navegar um pouco na palavra de Deus para a gente tentar entender esse povo. Tá? Quem são esses agagitas? E aí a gente vai começar a traçar aí uma história e entender alguns pontos. Então, quando a gente vai lá para 1 Samuel, no capítulo 15, veja, 1 Samuel, capítulo 15, dos versos 7 a 9, diz assim: então feriu Saul os amalequitas. Veja que, lembre-se que nós estamos tratando aí de Mordecai como um judeu, tá? Assim como Saul também, tá? Então, qual é a ideia aqui? Que Mordecai, ele tem ligação com Saul, enquanto que Ramã tem a sua ligação com os amalequitas. Não, assim, a maioria dos comentaristas colocam que o agagita é uma vamos dizer assim, uma tradução ou uma outra forma de falar dos amalequitas, tá? Nós não temos isso tão claro, né? Mas a ideia é que aqui nós podemos encontrar o quê? Já uma luta entre os amalequitas e os judeus. Veja aqui, no verso 7, eu continuo. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, tá, que era rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Veja como é interessante. Mas aí a gente vai lá para o verso 32 e 33 desse mesmo capítulo 15 de 1 Samuel. Ele diz assim: disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então, veja que há um conflito aqui, né? Quando Saul foi até repreendido por ter poupado o rei Agag, né, o chefe dos amalequitas. Então, havia essa inimizade também. Há uma outra inimizade que nós temos que destacar aqui, que está lá em Êxodo. Quando a gente vai em Êxodo 17, tá? E é importante que a gente leia esses textos, porque nós precisamos entender, né, o porquê dessa ira, né, de Amã contra os judeus. Então, Êxodo 17, de 8 a 16, ele vai contar para a gente aquela história conhecida por muitos, né? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vocês lembram aquele episódio em que Moisés fica com a mão levantada, enquanto Moisés ficava com a mão levantada,
o povo estava vencendo, quando ele abaixava os amalequitas, então dominava ali a guerra e tal. Então, esse é o texto. Então, nós vemos aqui uma inimizade entre Israel e Amaleque novamente. E é interessante porque o verso 16 diz assim, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Tá? Então, assim, as gerações futuras também haveria guerra contra os amalequitas, tá? Quando a gente vai para Deuteronômio, no capítulo 25, nos versos 17 e 19, diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, o povo amalequita não temeu a Deus. Né? E há depois também um outro ponto de inimizade que nós vemos lá em 1 Crônicas 4:43. Então, nós precisamos começar a desenhar quem são, né, ou quem é Amã, de onde ele vem, tá? Para a gente entender aí toda a sua ira no decorrer da história. Né? Então, a história vai se dando e todos os servos do rei ficavam ali à porta e se inclinavam. Agora, pensa você, um palácio onde a porta era coisa gigante, né? Dizem alguns historiadores que era 60 por 30, isso em metros, né? Então era 60 por 30 metros ali a entrada, a porta do palácio onde ficavam esses servos do rei ali para proteger, e cada um tinha ali as suas funções. Então imagina, o lugar era muito grande e sempre quando passava ali Amã, o rei, essas pessoas, esses oficiais ali, eles se prostravam, né, perante ali as autoridades, né, perante Amã e o rei. Agora, os que eram oficialmente nomeados pelo rei para o serviço, eles precisavam ficar ali de qualquer maneira. Embora fossem prestada reverência primeiro a Deus, né, isso pensando aí em Mordecai, nós também vemos alguns exemplos de pessoas que se curvaram quando queriam algum favor, ou como quando queriam ingratidão. Se a gente for lá em Gênesis 33, no verso 3, diz assim, ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Aqui está dizendo do encontro entre Esaú e Jacó. Então, veja que esse é um exemplo que, assim, o judeu, ele se curvava diante de uma outra pessoa, tá? Claro que, primeiramente, se curvava a Deus, né? Nós temos inúmeros exemplos disso, mas também entre eles haviam em algumas situações, né? Então, nesse caso aqui em favor, nós vemos Davi diante de Jonatas, lá em 1 Samuel no capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, no verso 41, diz assim, indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram muitos. Davi, porém, muito mais. Então, aqui expressando a gratidão. Então, é curioso a gente pensar por que é que Mordecai não se prostrava quando Amã passava, né? E os outros que estavam ali com ele começaram a observar isso, né? Porque Mordecai se recusava, enfim, qualquer que seja a situação, a razão, ele não se curvava diante de Amã, e nada fez com que Mordecai reverenciasse Amã.
há um contexto histórico que dizia que esse reverenciar-se era algo do tipo que tinha o prostrar-se, mas também a reverência se dava, pessoas do mesmo nível se cumprimentavam com beijo na boca, um nível abaixo se cumprimentava com um beijo no rosto, e quando era um qualquer, era então que ele se prostrava diante da pessoa. Mas, independente de qual fosse a reverência, né, Mordecai não cede a Amã, ele não presta ali a reverência a Amã. E aí, então, a gente vai lá caminhando para o verso 4, quando a gente encontra que dia após dia isso ia acontecendo, e então chegaram e falaram para Amã que isso estava acontecendo, né, que Mordecai não se prostrava, e pelo jeito dá a entender aqui que ele nem se tocava quanto a isso, né, mas os que estavam ali com Mordecai não se conformavam com essa relutância e queriam assim, por quê? Por que você não se prostra diante dele? Por que não? Por que não? Né? Nós vemos isso, mas enquanto essa questão não foi levantada, Amã não havia notado nada, tá? Mas aí vem essas pessoas e então fala para Amã, mas ele reagiu com furiosa determinação, porque ele foi bater lá no rei, né? E ele não suportava essa insubordinação de Mordecai. Então, assim, embora cheio de furor, Amã calculou que podia dar, que podia ser vingativo, né, a Mordecai. Mas aí é interessante, porque veja que nós fomos ali num contexto, né, de onde parte Amã, porque quando Amã vai tomar essa decisão e levar ao rei, ele não quer simplesmente acabar com Mordecai, porque Mordecai era insubmisso. Olha o que ele coloca que todo o povo semelhante a Mordecai. Né? Então, assim, toda a raça, todos os judeus que moravam ali naquela região, nas províncias, tinha que ser mortos ali, porque entendia ele que todo mundo era igual, né? Aqui há uma discriminação com o povo, visto que o povo o povo em si neles não havia essa discriminação, visto que os judeus viviam entre eles ali, né? Então não havia essa discriminação ferrenha contra os judeus, e de repente Amã, e aí a gente passa a entender porque há aí uma inimizade, uma luta entre judeus e os amalequitas já há muito tempo, e a Bíblia registra isso, como nós lemos, né? Então, a vingança de Amã é plena, né? Ele quer a qualquer custo acabar com todos os judeus, né? Trazendo aí o seu histórico. Então, a gente fecha esse ciclo aqui, entendendo que Amã agora é o cara, então ele está no poder. E lembre-se lá dos destaques que eu fiz no começo, que o rei, para ele, parece que qualquer coisa que falassem para ele, pode fazer. E nós vamos ver mais um pouquinho a respeito do rei aqui, que parece que é isso mesmo. Qualquer coisa que falasse para ele não investigava, ele não estava nem aí, ele ia e fazia o negócio, não, tá bom, ok, beleza, e vamos embora, né? Então, Amã se aproveita disso, e agora que ele é elevado. Agora, é interessante a gente pensar, por quê? Mordecai, há muitos comentaristas, pessoas, os estudiosos colocam que não,
claro que pesa a questão da religiosidade, né, a questão de prostrar-se somente a Deus, mas há um peso muito grande aqui na questão de que Mordecai não concordava com a posição de Amã. Amã não teria, assim, méritos algum para estar na posição que estava. E isso deixou Mordecai indignado, né? Porque, poxa, ele não merece estar onde ele está. E por que eu devo reverenciar ele se ele não deveria? Quais são os méritos? Ele não está lá por nada. Por que ele está lá? E quando nós vemos que essa cena acontece logo depois que Mordecai é quem diz a Esther, né, porque queriam atentar contra o rei. E aí quem leva as glórias, de certa forma, é Amã, porque Amã é promovido. Né? Então, tem essa questão de prostrar-se primeiro a Deus, mas não teria problema Mordecai se prostrar diante de uma autoridade no sentido de respeito. Né? Então, assim, culturalmente, poderia isso acontecer, de certa forma. Né? Então, assim, há algo a mais nisso aí, tá? Então, nós fechamos aqui que Amã agora é o cara. Então, nós vamos para os versos 7. Ô, Felipe. Oi. No caso dele concordar ou não com Amã, é correto isso? Porque não é Deus que institui toda a autoridade? Ele é correto nessa opinião deles achar se é ou não? Porque se ele está ali é porque Deus instituiu como autoridade. Boa ou ruim, foi Deus que instituiu. Né? Sim, mas nós vemos também, Paulão, que do decorrer de toda a história que nós estamos vendo aqui, esse é vamos dizer assim, o clique para que a história e o plano de Deus acontecesse. Porque imagine você, se Mordecai se prostra diante do rei, a história acabaria ali. Sim, tudo bem. Não, eu digo a intenção dele achar se ele concorda ou não, isso é irrelevante, né? Porque se Mordecai se Amã está ali, é porque Deus o instituiu, né? Sim, então, é por isso que culturalmente, dentro da cultura ali, chama atenção, por quê? Porque não teria problema ele respeitar um líder superior a ele. Nós vemos 2 exemplos aqui, quando houve gratidão, ou até mesmo Esaú e Jacó, quando há aqui um que é um favor do outro, prostrou-se. Então, não haveria problema de Mordecai, mas lembra-se que Deus está trabalhando nos bastidores e ele acaba por não se prostrar, tá? Show de bola. Obrigado, Paulão. Versos 7 a 11, acompanha a leitura aí. Que sorte a sua, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Nossa, sorte sua. Que sorte a sua. E vamos lá, uma coisa que eu estava pensando aqui. Essa palavra sorte, ela é incrustada no nosso vocabulário, né? Acontecem algumas coisas e você é uma daquelas palavras que a gente solta assim constantemente e às vezes, na maioria das vezes, nem sem pensar, né? Depois a gente vai fazer esse contraste entre os céticos acreditam na coincidência e o cristão na soberania de Deus. E a sorte é uma palavra que está na nossa incrustada na nossa língua, né? Mas vamos lá, vou ler os versos 7 a 11 aqui, a gente guarda os comentários para daqui a pouco. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino,
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e, nas próprias mãos dos que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, veja o detalhe, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Curioso, sorte? Vocês acham que tudo isso foi lançado, ou tudo isso que vai acontecer, o que está acontecendo, é resultado de sorte? As coisas que acontecem na nossa vida é sorte? É curioso, né? Eu sempre lembro da minha avó, porque quando a gente vai falar alguma coisa de coincidência, de sorte, esses linguajares que nós soltamos muitas vezes, assim, que estão incrustados, que eu acabei de falar, perto da minha avó, e ela sempre repreende a gente, e ela gosta muito de dizer que, assim, não existe coincidência. Ela fala assim, não existe coincidência, mas existe cristocidência, né? Na ideia, realmente, que sorte não existe, Deus está reinando soberanamente, né, sobre todas as coisas, porque Ele é soberano. E nós temos, as pessoas, o ser humano tem um problema muito grande com essa questão de sorte. Isso acaba sendo até curioso, mas vamos lá. Esse é um dos temas marcantes aqui na carta de Esther, e no capítulo 9 ele vai se dedicar a essa festa do Purim, né? A uma festa do Purim depois do resultado todo que deu isso. E é curioso, deixa eu fazer aqui um parênteses. Tudo bem que lá no capítulo 9, eu acredito que a gente vai tratar sobre isso, mas essa festa do Purim, ela acontece ainda hoje. E eu fui procurar, fiz umas coisas loucas aqui, traduzindo para o hebraico, pelo Google, uns negócios assim, para eu tentar procurar vídeos, né, no YouTube, dessa festa do Purim, escrito em hebraico, para tentar trazer o que era eles mesmos. Curiosamente, meus irmãos, eu fiquei assustado no que eu vi, porque o que eles chamam de festa do Purim, ou festa da sorte, ou festa de lançar a sorte, é igualzinho o nosso carnaval. Nos dias de hoje, claro, né? Assustador. Assustador. É todo mundo enfeitado, é música, uns negócios estranhos, enfim, fecha parênteses. Então, se lançou o pur, né? Isso se lançou sorte. Alguns arqueólogos, um tempo atrás, encontraram o que eles entendem ser por esse lançar a sorte, o que eles usavam nisso, né? Então, eram cubos, né, de argila de 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, parecido com um dado, mas não tinham números, eram orações. Então, assim, eles lançavam, né, o cubo ali, e em cada face do cubo havia uma oração, para saber se aquele era um dia favorável ou não para a ação que seria tomada, ou para a situação que seria tomada. Então, nesse cenário, para saber, por exemplo, o dia em que seria promulgado essa lei, ou, na verdade, promulgada a lei, não, a execução dessa lei que seria estabelecida, eles, então, usavam um tabuleiro com os dias marcados, né? Então, quando eles jogavam esse cubo, tinha que cair 3 vezes no mesmo lugar. Então, quando caísse 3 vezes consecutivos no mesmo lugar, então esse seria o dia válido para que a ação acontecesse. Alguém? Ô Felipe. Oi.
Eu só precisa me esclarecer um pouquinho, me ajudar, que eu tava vendo o Salmo 14, né? E a palavra sorte aparece no Salmo 14. Queria saber só para você me ajudar aqui, que ele diz assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aí eu só queria... Nós vamos entender, Paulão, que esse fato de lançar a sorte era um costume comum ali entre o povo do Oriente ali, né? E nós vemos em alguns momentos específicos que era usado isso como uma forma de orientação do povo de Israel. Por exemplo, se a gente vai lá para Josué no capítulo 15, no verso 1, nós vemos isso, né, quando é lançado a sorte na distribuição das tribos, das terras. Tá? Então, assim, em alguns momentos o povo de Israel usava essa sorte como orientação. Agora, o que a gente não pode perder em vista, que era um método que eles usavam, mas a soberania de Deus estava ali presente. Era uma forma que o Senhor usava para tornar conhecida a vontade dele. Tá? Era uma maneira que ele usava. Se a gente for lá para Provérbios... Peraí, deixa eu abrir aqui. Quando a gente vai lá para Provérbios, no capítulo 16:33, ele vai dizer assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Né? Então, a sorte, quando ela é colocada em determinados momentos, e o povo, quando muitas vezes até ora, né, nós vemos a oração, a gente precisa entender que o sentido de que Deus, era uma forma que Deus usava para os seus planos, tá? O que hoje em dia muitos se confundem, né? E até colocam, Senhor restaura a sorte, tem muitas músicas, enfim, algumas músicas, né? Que elas trazem essa ideia, né? Porque quando nós paramos e pensamos a respeito um pouco de sorte, o contrário da sorte é o azar. Então, peraí, o crente vive com sorte e com azar? Né? Então, nós precisamos pensar, Senhor, eu preciso de sorte, sabe assim, eu preciso ter sorte. Não, mas peraí, então quer dizer que você está vivendo no azar ou que você só tem o azar? E aí você para e pensa, então não tem soberania de Deus, não tem Deus no controle. Tem sorte e azar, é um joguinho, né? Um cara e coroa, tá? Então, até nos nossos dias, nós precisamos pensar a respeito disso, tá? Dessa questão de sorte, enfim, nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e a gente vai, lá no finalzinho da aula, nós vamos tentar aplicar essa ideia da soberania de Deus. Amém. Obrigado, Felipe. Obrigado. Muito bom. Então, assim, a Amã estava ali também procurando uma orientação, né? Ele tinha que escolher ou buscar entender qual seria o dia de sorte, né? O curioso é que, mesmo querendo acabar com todo o povo judeu ali na província de Suzã, eles ainda tiveram que esperar 11 meses, porque traduzindo, né, esse cálculo de Esther aqui, de duodécimo, enfim, são 11 meses, tá? Que nós vemos aqui no capítulo 3. Então, ali seria feito a lei para que o dia da execução de todos os judeus seria dali 11 meses, né? Então, teria ali 11 meses para planejar e colocar o plano em prática no dia apresentado. E quando a gente vai caminhando aí pelos versos 8 e 9, Amã já conhecia o rei, sabendo que o rei não questionava nada, não investigava nada. Então, o que ele faz? Ele arma a casinha, né? Então, ele vai, eu sei que se eu falar com um jeitinho, né?
é só falar com um jeitinho que o rei vai abraçar. Então, Amã arma a casinha ali, e ele era o cara abaixo do rei, né? E os planos de Deus é para quê? É para que o rei não desse valor ou não se atentasse, que foi Mordecai que avisou ao rei sobre o plano de Bigtá e Teres. Quando a gente vai ali no que eu citei no capítulo 2 e no 22. Então, assim, veja que é interessante também, e nós já temos que destacar isso, que era o plano de Deus que o rei não considerasse Mordecai. Por quê? Nós vemos que Esther coloca ali que foi em nome de Mordecai. Ela fala em nome de Mordecai, mas o rei não se atenta, não dá valor a essa informação. Por quê? É plano de Deus. Então, Amã, como se dissesse assim para o rei, pô, rei, rei, eu estou muito preocupado com o reino que está nas suas mãos. Eles são uma ameaça para o reino. Os judeus vão destruir, os judeus vão fazer alguma coisa, e nesse sentido que Amã arma a casinha para colocar aí uma intriga no rei, dizer, os caras vão acabar com tudo, cara. Só que assim, a gente sabe que, a gente tem percebido que isso era uma motivação pessoal de Amã, tá? E ele coloca isso como em prol do reino, né? Então, Amã usou de uma forma assim tão desencorajadora para o rei, ou seja, ele usou de uma lábia tão boa, né, que assim, o rei nem foi questionar, o rei não foi ver os fatos, né? Então, tudo dentro do plano de Deus e do plano de Amã, sabendo como era o rei. Então, ali havia, né, esse diálogo entre os dois que nós vemos aqui nos versos 8 e 9. E é curioso, porque realmente as leis são diferentes, né? Como ele colocou aqui, mas esse povo tem uma lei diferente. E realmente são diferentes, né? Eles não são submissos a nós. E ele coloca, então, como todo o reino, um representante, né? Um Mordecai, e ele fala como se fosse em todo o plano. Agora, sim, realmente, os judeus tinham a sua lei, né? Isso é verdade, mas é mentira que eles não cumpriam a lei do Estado. Nós não temos nada dizendo que os judeus não cumpriam as leis, tanto que eles viviam juntos ali, né? Então, Amã ainda mente dizendo que todo o povo não cumpria. Então, essa questão de Amã, ele usou assim uma estratégia que foi fantástica, assim, vamos dizer, né? Dentro dos planos dele ali, ele enrolou o rei como ele queria enrolar. E aí é curioso porque ele coloca, rei, se você decretar a morte deles, eu vou fazer você lucrar, eu vou colocar dinheiro, vou colocar prata no seu reinado, né? E Amã promete uma fortuna que era maior do que todos os impostos recolhidos ali das províncias. Quando a Pérsia recolhia os impostos, dava um valor, e Amã estava propondo um valor maior. E não se sabe se Amã tinha essa fortuna, se ele era assim tão bem de posses, ou se ele representava uma dessas províncias e seria pago por uma dessas províncias. Fato é que ele promete um dinheirão, né? E é curioso a gente parar aqui e fazer um parênteses aqui, porque dentro da história a gente vê que havia um povo, o povo dos magos, em 522 a.C., que já havia lutado contra os persas, e os persas já tinham acabado com esse povo. Então, não seria a primeira vez que isso aconteceria. Tá? Já havia acontecido isso uma vez com os magos, né? Mas, enfim, aos olhos humanos, e a gente vai ver até no último verso lá, que não fazia sentido matar todos os judeus. Os judeus não havia dado brecha para isso, né? E nesse episódio,
me faz lembrar uma outra história. E assim, será que eu posso usar esse mesmo plano de fundo mais para frente, olhando lá na frente? Veja, teve um homem que foi acusado, mas não havia nada para acusá-lo. Lembram-se dessa história? Lembra que em determinado momento é colocado ali num pátio e alguém grita, Cristo ou Barrabás? Lembre-se que o nosso Senhor, ele foi também ali condenado injustamente. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas são feitas conforme os planos de Deus. Deus assim planejou essa história de Esther. Deus planejou também ali que Cristo fosse condenado, tá? Só fazendo um paralelo das duas histórias, porque me fez lembrar também a história de Cristo, tudo dentro aí do plano de Deus. Então, no decorrer da história, nós vemos que o rei empresta o seu anel a Amã, né? Empresta a sua autoridade, ou seja, faça como desejar, o que você tem planejado, está aqui o meu anel. E qual era o sinal disso? Que o anel servia de selo, para selar. Então, todos que recebiam algo do rei ou do reino ali, era selado como por esse anel. Era como se fosse uma cera derretida em que colocava, né, ali lacrava e selava com o anel, né, essa cera. Então, o povo sabia que se vinha com o selo, era autenticado pelo rei. Né? Então, o rei dá ali para Amã esse poder, vamos dizer assim, né? E agora Amã tem tudo que tem tudo o que quer para o seu plano, né? E é curioso, só um destaque, quando eu estava lendo, eu pedi para vocês prestarem atenção, é que o autor do livro, ele vai descrever, né, Amã como filho de Amedata, Agagita, e ele coloca algo interessante, o autor coloca adversário dos judeus, não é mais adversário de Mordecai, é adversário dos judeus. Então ele traz mais esse destaque. E aí vem no verso 11 a questão da prata, né, e aqui há uma interpretação que parece que o rei disse, essa prata seja tua, né, mas a ideia aqui é que, assim, a prata é sua, faz o que você quiser, tá? A maioria dos estudiosos não entendem que o rei não queria essa prata, tá? Mas que, assim, que ele estava dizendo assim, olha, a prata é sua, faz o que você quiser, se você quiser me pagar, né, se você quiser me dar, então faça como você quiser, né? Então, assim, o valor era muito alto para o rei recusar e dizer que não queria, né? Então, assim, é curioso nós pensarmos nessa história, pensarmos nesse rei, que é um negócio de doido, né? Ele é um rei, e ele poderia mandar mais, desmandar mais, fazer o que ele queria, mas ele deixa na mão. O que o povo fala, ele é levado por isso, né? Então, diante disso, eu insisto novamente, a motivação de Amã era de vingança pessoal, e ele ocultava isso ao rei, tá? Então, até então, os planos de Amã estão perfeitos, basta apenas o quê? Que saia no diário oficial. Quando é promulgada, estabelecida uma lei, nós ouvimos no jornal, precisa sair no diário oficial. Depois que sair no diário oficial, quando vai poder abrir as portas do comércio? Depois que sair no diário oficial. Então, chega um momento do texto aqui, do verso 12 a 15, que eu só vou comentar, não vou ler porque eu já estou atrasado em 3 minutos, em que saiu, então, no diário oficial que a morte dos judeus seria estabelecida. Então, neste trecho do verso 12 ao 15, nós vemos todos os
detalhes desse documento que seria enviado a todas as províncias, que foi enviado a todas as províncias, né? Então, aqui há esse registro, né? Quando nós vamos lá para Êxodo 12, o verso 2 e o verso 6, diz assim, ó. Veja que aqui tem um paralelo com datas, tá? Veja só, no Êxodo 12, 2 diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós estamos falando aqui da instituição da Páscoa, quando houve a libertação do povo. Mas quando a gente vai para o verso 6, diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Veja, quando que a instituição da Páscoa ela era comemorada? No 14º dia. E quando que essa lei, então, ela foi ali estabelecida? No dia 13 do primeiro mês. Veja que é curioso porque os judeus, eles comemoravam, né, no dia seguinte, a libertação, e olha a situação em que eles se encontram. É uma data memorável para eles, né, por comemorarem essa libertação, mas, poxa, nós fomos libertos lá, e agora, nessa data comemorativa que nós temos, há um outro povo, um outro reino pedindo a nossa cabeça, pedindo que matem a gente. Mas é curioso porque o povo sabia quem era Deus, né? Eles conheciam a Deus, eles sabiam que Deus podia libertá-los disso também. Claro que o texto não fala, mas nós sabemos da história, né? E se eles comemoravam, a comemoração era para trazer a memória, para lembrarem daquilo que já havia acontecido com eles, né? Então, os correios da época levaram as cartas, né, a todas as províncias, e é interessante porque eu quero destacar um ponto aqui da carta. Olha só no verso 13, volte os seus olhos aí para o verso 13, quando as cartas são enviadas, e olha o que era para ser feito, o que estava descrito na carta. Era para destruir, matar e aniquilar de vez a todos os judeus. E é curioso, porque algumas passagens bíblicas nós vemos fatos de destruições e tal, mas mulheres e crianças não eram afetadas, em outras, velhos não eram afetadas. E olha só como era essa lei que foi estabelecida. Todos, mulheres, crianças, velhos, homens, todos seriam ali mortos, né? Então, o ódio estava presente, né? A ira ali, ele queria a qualquer custo, por cunho pessoal, acabar com todos eles. Então, toda essa movimentação aconteceria 11 meses para frente, né? Dali 11 meses seria aí o dia de sorte. Então, eles teriam aí esses 11 meses, né? O verso 14, verso 15. Então, eles teriam aí esses 11 meses para se prepararem, né? Um outro destaque aqui, enquanto o rei e Amã comemoravam, a população estava em choque, tipo assim, tentando entender, visto que, poxa, nós já convivemos juntos, não temos problema, por que é que vão matar todos os judeus? Então, assim, enquanto o rei estava perdidinho de tudo, ele estava comemorando, né? Aí, como diz no verso 15, né, se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O povo não entendia, era uma motivação pessoal o que estava acontecendo ali. Deixa eu gastar aí mais uns 4 minutinhos do seu tempo para aplicarmos isso, o que esse texto ensina para nós, o que esse capítulo ensina para nós. Devemos lembrar que o Lucas trabalhou muito bem a questão da providência na semana passada, né? Da providência de Deus. Agora, além da providência de Deus, eu quero destacar para você também a soberania de Deus.
E aí a minha pergunta para a gente refletir, olhando para esse capítulo de Esther, é: por que é tão difícil acreditarmos na soberania de Deus? Constantemente eu fico me perguntando a respeito disso, eu faço essa pergunta para mim constantemente. Por que é que eu tenho dificuldade em acreditar na soberania de Deus? Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas por que eu vira e mexe desobedeço? No sentido de colocar a minha confiança em outras coisas que não sejam em Deus. Algo que aconteceu comigo, né, e eu tomo isso como um exemplo, eu fui mandado embora da empresa na pandemia, agora em junho, e por mais que o primeiro impacto seja o medo, a preocupação, a resposta talvez imediata para aquele dia que aconteceu, né, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como vai ser? Sabe aquele primeiro choque, aquele cenário, né? São anos de empresa que eu estava ali. Há 15 dias de eu ser mandado embora, o presidente fez uma live com a gente, disse: a empresa está boa, a saúde financeira da empresa está boa, nós estamos tudo sob controle, nós não vamos mandar ninguém embora. E aí passa-se 15 dias, eles mandam 20% da empresa, dos funcionários embora, e eu estava nesse meio, e o primeiro sentimento que vem é: e agora? E aí, diante de todo o cenário, né, eu paro para pensar, para refletir nos ensinamentos do Senhor, naquilo que a palavra do Senhor me ensina. E se eu creio em um Deus da providência e que é soberano sobre todas as coisas, então eu preciso descansar nele. Confesso que naquele momento, naquele dia, foi um choque. Nos próximos dias a gente fica assim, meio que perdido, mas, poxa, há necessidade de refletir, o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida nesse sentido. Né? Se eu creio nesse Deus, se eu prego, se eu vivo, poxa, diante desse momento, o que eu preciso fazer é então que eu preciso descansar em Deus, porque se Ele é soberano, se Ele tem os planos dele, cabe a nós cristãos descansarmos no Senhor. Eu preciso trabalhar na minha vida quanto à ansiedade. O cristão precisa refletir a respeito da ansiedade, o que as pessoas têm chamado de o mal do século, enfim, a ansiedade tem tomado conta da vida de muitas pessoas. E aí entra em choque com a soberania de Deus. Né? Então, é necessário, nós precisamos entender que nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, ainda que a sentença esteja com data marcada. A sentença aqui de morte estava marcada para 11 meses para frente, e nós não entendemos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus em sua soberania. Por que uma outra pergunta que eu me faço, por que é tão fácil eu acreditar nas coisas terrenas, eu acreditar numa promessa que alguém que muitas vezes eu nem conheço me faz, e eu acredito tanto naquela pessoa? Mas eu tenho dificuldade para confiar em Deus, eu tenho dificuldade para acreditar nos planos de Deus, eu tenho dificuldade diante de uma pandemia de confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu vejo no jornal que a Rússia começou a produzir a vacina, eu até choro. Ai, meu Deus, ai, que alívio, que bênção. Não que nós tenhamos que ser contra a vacina, não é esse o ponto, mas assim, onde nós estamos depositando a nossa confiança? Nós precisamos entender que Deus está cumprindo todo o seu plano, nós precisamos acreditar no governo, na providência de Deus. Nós temos um inimigo das nossas almas, Satanás, que vem para matar, vem para destruir, vem para aniquilar, mas nós servimos a um Deus que é soberano sobre o nosso inimigo. Lembre-se, eu quero
fechar aqui a nossa aula dizendo que não vai ser fácil a nossa vida nesse mundo, mas Cristo está conosco. E aí eu pego a ideia do rio aqui, e eu digo que Deus está nos bastidores, regendo a nossa vida, conduzindo a nossa vida, mas nós precisamos obedecer. Uma ilustração nesse sentido da obediência, entender que Deus está nos bastidores regendo a nossa vida, é quando, eu não sei se você já viu o programa do Neto na Band, do craque Neto, na hora do almoço. Ele tem lá o diretor do programa dele, que é o Cascão, e ele fica dialogando com o Cascão, e é curioso porque o Cascão é quem está nos bastidores dizendo o que o Neto tem que fazer, mas ele, muitas vezes, ele não cumpre aquilo que o diretor está falando para ele. Então, ele começa a falar do Corinthians, e o que sobe na tela, na imagem, é o São Paulo, é o Palmeiras. Por quê? Desobediência. Tá? Quanto aquele que tem os planos. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Que aqueles que obedecem a Deus, que obedecem aos planos de Deus, colhem frutos de Deus. A obediência traz as bênçãos de Deus. Então, cabe a nós obedecermos ao Senhor, entendermos que a nossa vida faz parte dos planos de Deus. Deus tem um plano na vida de cada um, ainda que não esteja fácil, ainda que haja uma sentença, ainda que injustamente sejamos perseguidos, todas as coisas estão no plano de Deus. Devemos nós, meus irmãos, confiar em Deus, confiar nesse Deus que é soberano. Nós não cantamos, tu és soberano sobre a terra. Poxa, então é hora de nós vivermos e pedirmos a Deus que nos ajude a vivermos de maneira a obedecê-lo. Que Deus nos abençoe. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar, esse é o momento de fazer isso.